A palavra de Deus vai durar por toda a eternidade por causa do que ela é. A revelação progressiva de Deus por si mesmo, que está nos dizendo: aqui está o que eu sou, como eu me sinto, o que eu vou fazer por você. Confie em mim, siga-me e verá o melhor que lhe ofereço. Mensagem de hoje: a Bíblia mais que um livro. Para onde você vai quando o problema golpeia? Você tem um monte de opções e as pessoas geralmente fazem a escolha errada. E às vezes as pessoas não sabem para onde se virar. Elas se sentem apenas impotentes e sem esperança. Deixe-me dizer-lhe que a primeira coisa que você deve fazer é ir para a Palavra de Deus, porque este livro é mais do que um livro, é a revelação progressiva do Deus Todo-Poderoso. O que você vai encontrar nele, do começo ao fim, é Deus indo ao encontro das necessidades de seu povo. É um livro de promessas. Quem promete tem poder infinito e é o único capaz de cumprir cada uma delas na hora certa. Aonde mais você poderia ir? Há outro livro assim? Não há nenhum como ele. E quando você olha para as Escrituras, percebe que Deus está trabalhando através das Escrituras de todas as maneiras na vida de seu povo. Assim, quando você pensa no que este livro é, para a maioria das pessoas ele é apenas mais um livro. Quero lhe mostrar por que não é apenas mais um livro. É muito mais do que apenas mais um livro. Quando você começa a lê-lo, talvez procurando algo específico a fim de ajudar alguns amigos, às vezes você não consegue encontrar o lugar certo. Bem, onde eu poderia encontrar? Talvez não haja uma resposta aqui. Ouça com atenção. A palavra de Deus tem resposta para cada circunstância da vida. Esta é a revelação do Deus Todo-Poderoso. Ele a deu a todos nós a fim de sabermos quem Ele é, como Ele é e como devemos viver cada dia, sabendo em nosso coração que temos uma segurança divina em nosso Deus Todo-Poderoso. Então, podemos responder às perguntas: qual é o propósito da Bíblia? É o propósito da palavra de Deus nos mostrar o plano dele desde Adão e Eva até o final dos tempos? O que tem ele em mente? Seu principal objetivo era revelar o único Deus verdadeiro. Há todo tipo de deuses e as pessoas acreditam em todo tipo de coisas. Deus nos deu a sua palavra a fim de que você e eu pudéssemos saber quem é o verdadeiro Deus, o onipotente, onisciente e onipresente Deus Todo-Poderoso. Por exemplo, se você não tivesse a Bíblia, o que você pensaria acerca de Deus? Como você o descreveria? Quando você conversa com pessoas, por exemplo, que não creem na Bíblia, você descobre como o mundo pensa acerca das coisas de Deus. Os incrédulos acreditam em todo tipo de coisas errôneas. Mas Deus nos deu uma imagem muito clara de quem Ele é. O segundo objetivo da Bíblia é levar-nos à salvação, ajudar-nos a compreender que somos pecadores e que somente pela graça de Deus podemos ser salvos. A graça de Deus, como um favor imerecido, traz a nós a bondade e o amor de Deus. Ele perdoa os nossos pecados. Ele quer que a gente saiba disso. Mas há ainda um terceiro propósito. Ele quer que entendamos não apenas quem Ele é, mas como podemos ser salvos. Ele quer que compreendamos como viver uma vida piedosa, uma vida que exiba o caráter, as ideias, os propósitos e as obras dele. Portanto, há um propósito. E se você pensar, por exemplo, nas cartas de Paulo, de que falam elas? Todas elas ensinam como viver uma vida santa. Alguém pergunta: o que é uma vida santa? É uma vida santa. É uma vida de obediência, não perfeita, mas é uma vida de obediência. E quando, na verdade, ocorre a desobediência, a pessoa precisa imediatamente de se arrepender e restaurar a sua comunhão com Deus. A Bíblia está lá para revelar a todos nós, que Deus é quem Ele diz que é.
Ela nos leva à salvação e nos ensina a viver uma vida santa. Mas há uma quarta coisa. Deus nos deu este livro a fim de sabermos como servir a Ele e como partilhar a vontade dEle com outras pessoas. Este não é apenas mais um livro. Esta é uma mensagem divina, sagrada, uma mensagem do Deus Todo-Poderoso para toda a humanidade, para que esta saiba quem é o nosso Criador e decida receber a vida eterna e passar a eternidade com Ele. Fechar este livro é um desastre. Se você diz, eu não tenho tempo para a palavra de Deus, você não tem tempo para viver. É como dizer que a Bíblia não tem nenhuma resposta. A minha conclusão é, você não a leu. Criticar a palavra de Deus é um pecado, porque você está criticando as próprias palavras do Deus Todo-Poderoso, as promessas dele, palavras de alegria, palavras de paz e todas as mensagens que vêm à nossa mente quando olhamos para a palavra de Deus. Quero que você olhe, se puder, o Salmo 119. O Salmo 119 é tudo sobre a Bíblia. Por exemplo, no verso 105 diz ele, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Todos nós precisamos de luz neste mundo escuro, lâmpada que ilumina os meus passos. Então eu posso ver o que está acontecendo. Luz que clareia o meu caminho, para que eu possa saber onde caminhar. Então, para mim, isso é a Bíblia inteira em um verso. A Bíblia é lâmpada que ilumina os meus passos, luz que clareia o meu caminho. Você se lembra do que Isaías disse? É um dos meus versos favoritos sobre a Bíblia. Isaías 40, versículo 8. A relva murcha e as flores caem, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre. O que Isaías está dizendo para nós é que a palavra de Deus não muda. Por exemplo, alguém diz, eu gostaria de mudar alguns versículos da Bíblia. Sei o que eles são. Há pessoas que gostariam de mudar os versículos que falam do pecado e do julgamento. Eles gostariam de alterar qualquer versículo que fala dos pecados deles. Eles gostariam de eliminá-los. Mas esta é a revelação divina de Deus. Você pode cortá-lo de sua Bíblia, mas você não pode cortá-lo da realidade. Esta é a palavra de Deus. Ouça, a palavra de Deus é para o nosso benefício. Deus não nos engana com uma falsa felicidade, alegria e prazer. Assim, não importa qual seja a sua pergunta, nós declaramos que esta Bíblia é mais do que um livro. Por quê? Porque ela é atemporal. Não faz qualquer diferença o que está acontecendo, onde e quando. As verdades da palavra de Deus são eternas. Elas nunca se desatualizam sob nenhuma condição. Em segundo lugar, é infalível, isto é sem erro. As pessoas vão dizer, a Bíblia está cheia de erros. As pessoas pensam na Bíblia cheia de erros. A posição delas tem a ver com o pecado. Assim, as pessoas que não acreditam na Bíblia têm algo a ver com o seu estilo de vida, com a forma como estão vivendo. A Bíblia é infalível. Alguém diz, bem, acho que deve haver algum erro na Bíblia. Sendo Deus Todo-Poderoso, que criou tudo o que existe, não poderia Ele falar ao coração dos homens e orientá-los através de uma Bíblia que nunca iria enganar ninguém? Sim, é claro que Ele pode. Pode haver algumas coisas que não entendo, mas isso não torna falível a Bíblia. A Bíblia é a infalível palavra de Deus. Ouça, onde na Bíblia, onde é que Ele cometeu um erro? Onde ele diz uma coisa errada? Em lugar nenhum. Esta é a palavra de Deus. É a revelação do único Deus verdadeiro, Jeová. É um guia confiável para cada circunstância única da vida. Você não pode pensar em algo para o qual a palavra de Deus não tem uma resposta. Seja qual for a situação, pense nisso. Todo o caminho de volta até Adão e Eva, neste momento presente, a palavra de Deus é adequada para cada necessidade. E a palavra de Deus é verdadeira. E onde é que Deus cometeu um erro?
que Deus disse, ou que ele diz, eu me esqueci disso. Em tudo que ele fez, jamais disse, deixe-me pensar nisso. Ele não tem que buscar um livro, nem um computador. Esta é a palavra impressionante e absoluta do Deus vivo e é adequada para cada coisa. Um guia confiável. A Bíblia expõe o pecado e a condição desesperadora do homem. O salário do pecado é a morte. O dom de Deus é a vida eterna. Todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. As pessoas não gostam de ver os seus pecados apontados pela Bíblia. Toda a nossa crise moral hoje é porque as pessoas não querem acreditar neste livro. E dizem, eu costumava acreditar na Bíblia. Bem, agora você não acredita mais porque ela pregou contra o seu pecado. A verdade é que, escuta, Deus não vai esquecer nada. Você vem para a palavra de Deus e diz, este é o meu estilo de vida. O que a Bíblia diz? Se a Bíblia concorda com o seu estilo de vida, é melhor você continuar com ele. Se o seu estilo de vida não concorda com a palavra de Deus, você está em sérios apuros, porque Deus julga o pecado. Não porque ele não ama o pecador. Ele ama o pecador, mas quer que saibamos a verdade. Algumas pessoas querem escolher. É como você ir para um restaurante. Eles lhe dão o menu. Eles não apenas servem um cachorro-quente. O menu exige um pouco de tempo. Há algo escrito e exposto em todas as páginas, mais do que você poderia possivelmente comer e que você deve escolher. Quando se trata da palavra de Deus, não há escolha. A escolha é ou eu acredito ou não acredito. Uma das razões pelas quais eu acho que as pessoas têm um problema com a Bíblia é que ela retrata para nós as consequências do pecado. Pense nisso. Deus começa com Adão e Eva e está tudo perfeito. Ele os advertiu que haveria consequências se desobedecessem. E assim, todo o caminho através da Escritura, Deus está fazendo o quê? Ele está mantendo a sua palavra. Ele diz que há recompensas para a obediência e há castigos para a desobediência. Em nossa sociedade, você pode falar acerca de coisas espirituais ou políticas, mas ninguém quer falar sobre consequências. Mas a verdade é que há castigo para o pecado. Agora, alguém diz, não acredito nisso. Se você não é um seguidor de Jesus, olhe para a sua própria vida. Está sendo mal informado. Você está sendo mal orientado. Esta é uma lei que não pode mudar. Pergunte a qualquer agricultor. Você colhe o que planta mais do que semeia, mais tarde do que você semeou? Isso é verdade. Sim, senhor. Ele não seria um agricultor se não acreditasse no que pratica. Porque se eu semear feijão hoje, eu vou colher feijão no dia da colheita. Se eu planto macieiras, não vou colher laranjas ou peras. É um princípio que não pode mudar. Você sabe por quê? Porque Deus é perfeito. Deus é onisciente e suas leis são para o nosso bem. Esse princípio, por si só, é uma advertência acerca do pecado contra Deus. Então, se você diz, eu não acredito na Bíblia, você acabou de dizer que não acredita no princípio da semeadura e da colheita. Eu acredito nisso, mas você não gosta. Mesmo é das consequências. E, meu amigo, há recompensas para a obediência. Então, acho que a Bíblia é mais do que um livro, porque nos fala do amor incondicional de Deus por nós. Isto é, Deus não nos ama se Ele nos ama e ponto final. Porque Deus amou o mundo, ouça isto, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não disse, eu não vou amá-los. Deus ama a todos, sejam eles obedientes ou não. Mas, por suas leis, a desobediência traz consequências. E assim, quando penso no seu amor incondicional, penso na natureza divina. É assim que Deus é. Deus é um Deus de amor.
Ele nos ama incondicionalmente e nos diz em sua palavra como podemos ser salvos de nossos pecados. Ele só não condena as pessoas para o pecado. Ele nos diz como podemos ser salvos. Você se lembra do que Jesus disse a Nicodemos? Ele disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ele usa todos os seguintes versículos, quase o resto do capítulo, para explicar o que ele quer dizer com o novo nascimento. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, será salvo. A partir da confissão de seus pecados. E Paulo diz de outra maneira, ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, não vem das obras, para que ninguém se glorie. A Bíblia nos diz como podemos acertar as coisas com Deus. Então, é claro, a Bíblia nos diz por que Jesus veio à Terra. Ele não era apenas alguém, o Filho de Deus vindo à Terra. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Foi esse o seu propósito em vir. Ele não veio apenas para ser um exemplo. Ele veio para nos salvar dos nossos pecados. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O que eu preciso fazer para ser salvo? Dos seus pecados. O pecado é um destruidor. O pecado destrói tudo que é bom e certo. Jesus veio para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. E é por isso que Paulo coloca desta forma: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e com seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Em seguida, a Bíblia mostra por que era necessário que o Salvador nascesse de uma virgem. O Espírito de Deus concedeu a Maria o que era necessário para que Jesus nascesse de uma virgem, sem contato com o homem, porque o Cordeiro de Deus tinha de ser um perfeito Cordeiro. E você lembra tudo por meio das Escrituras. Os israelitas ofereciam sacrifícios e os sacrifícios tinham que ser perfeitos. Não podiam oferecer cordeiros doentes, sem manchas, perfeitos. Assim, era essa, através das eras, a imagem e o símbolo do sacrifício perfeito que haveria de ocorrer. Quando Jesus veio, ele veio como cordeiro sacrificial de Deus. Ele tinha que ser perfeito e sem pecado. E assim, quando homens e mulheres normais têm relação sexual, a natureza pecaminosa do homem é passada para a mulher. Jesus não poderia ter nenhum pai terreno. Deus, o Pai Celestial, trouxe o Senhor Jesus Cristo ao mundo, nascido de uma virgem. O sacrifício perfeito. Tinha que ser perfeito por causa da missão dele. Ele morreu na cruz por nós, ele levou o seu e o meu pecado no corpo dele, sobre o madeiro. É o que a Bíblia diz. Suponha que Jesus não tivesse morrido na cruz. Veja isto. Suponhamos, então, que não tivesse havido qualquer cruz, crucificação ou ressurreição. Então, como é que você seria salvo? Quantos têm sido bons o suficiente para irem para o céu? Nenhum. Jesus veio como o Cordeiro sacrificial para morrer pelos pecados do mundo. E a vida diz que Deus colocou todos os nossos pecados, todos os pecados de toda a humanidade nele. E então Deus o abandonou na cruz. Dizemos que os romanos fizeram aquilo. Ele veio ao mundo com o propósito de ser crucificado como um sacrifício pelos seus e os meus pecados. A Bíblia também nos explica a ressurreição. Agora, ouvimos falar de outros deuses. Deus disso, Deus daquilo e assim por diante. Dentre os muitos outros deuses dos quais você já ouviu falar, qual deles teria sido ressuscitado dos mortos? Nenhum? Vamos lá. Ninguém. Ninguém sabe de algum outro Deus que ressuscitou dos mortos? Não. Eles não sabem porque não existe tal coisa.
O Deus Todo-Poderoso, em seu amor por nós, em seu desejo de que entendêssemos todo o seu plano e para que acreditássemos nele, colocou o seu Filho como nosso Salvador por meio da cruz. E depois o ressuscitou dentre os mortos para dar provas de que ele era o Filho de Deus e que ele era tudo o que ele disse que era. Assim, Jesus ressuscitou dos mortos pela graça de Deus. Seu plano para que você e eu soubéssemos que ele vai manter a sua promessa. E o último teste, o teste final de todas as promessas de Deus, foi e é a ressurreição de Jesus Cristo. Se ele pôde levantar Jesus dentre os mortos, de acordo com a sua promessa, que promessa ele não pode manter? Ele pode manter cada uma delas. Este não é apenas um livro, este é o livro da revelação do plano de Deus para toda a humanidade. E assim alguém diz, bem, onde está Jesus agora? Ele está onde ele disse que estaria, assentado à direita do Pai, diz ele em Hebreus, intercedendo por nós. Ele é o Cristo vivo. E para todos nós que fomos salvos por sua graça e amor e misericórdia, e é assim que nós estamos salvos. Todos nós que fomos salvos sabemos que Jesus é real e que ele está vivo e que ele está sentado à direita do Pai, respondendo às nossas orações, confrontando o nosso coração, curando o nosso corpo. Você sabe o nome dele, sabe de todas as coisas que ele está fazendo. Não há nenhuma outra explicação para o que ele faz. E depois, claro, alguém pergunta, bem, o que dizer de Deus, o Pai? Tudo isso nos diz quem ele é. Ele está sentado em seu trono. Ele vê todos os pecados e as guerras e derramamento de sangue e todas essas coisas. Mas pense nisso. Desde o início, no Jardim do Éden, a mão de Deus tem estado ativa. Ele nos deu os 10 mandamentos, por exemplo. Ele nos deu 10, um número maravilhoso. Ele nos deu o suficiente para que lembrássemos, e não muitos. Vão perguntar-lhe isto. O que você gostaria de acrescentar aos 10 mandamentos? Deus nos deu a sua lei para o nosso bem. Ele deu os 10 mandamentos para o nosso bem. Qualquer hora que você quebra um deles, você viola a escolha que Deus fez, sabendo o que era o melhor dele para nós. Então, é claro, a Bíblia fala da pessoa do Espírito Santo e sua obra em nossa vida. Este não é apenas mais um livro. Por exemplo, Jesus disse aos seus discípulos, ele disse, agora quero que vocês saibam que eu vou deixá-los, mas eu não quero que vocês fiquem tristes. Eu vou mandar outra pessoa para estar com vocês, em vocês e sobre vocês. E o que eu quero que vocês façam é que se assentem na cidade de Jerusalém após a ressurreição. É porque o Espírito Santo virá para estar com vocês, estar em vocês e sobre vocês. Ele vai lhes dar explicações sobre o que venho tentando lhes ensinar. Ele vai capacitá-los a fazer o que eu quero que vocês façam. E vocês vão impactar o mundo inteiro. Jesus lhes disse, ele disse, quando eu for, o Espírito de Deus virá para estar em vocês, com vocês e sobre vocês. Pense nisso. Para que você e eu nunca tivéssemos que nos preocupar com a nossa salvação, se a temos hoje e a perdemos amanhã. Aqui está o que ele disse. Ele diz que quando você confia em Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo vem ao seu coração para dar testemunho disso. E ouça o que ele diz. Ele selou você para o dia da redenção. Quem pode quebrar o selo de Deus? Ninguém. É por isso que quando você é salvo pela graça de Deus, você está salvo para a eternidade. Lamento que não acreditem. Eu costumava não acreditar. Eu cresci com pessoas que me ensinaram que se eu pecasse contra Deus, eu estaria perdido. Então eu me sentia um miserável. Quando adolescente, pensei, meu Deus, como é que vou fazer isso? Até que finalmente fui salvo e reconheci, veja isto, reconheci
que uma vez que você foi salvo, a sua salvação não está condicionada a qualquer coisa. A graça de Deus nos salva por toda a eternidade. Se desobedecer, o que acontece? Ele diz que usa a vara. É uma vara de graça, mas é uma vara. E pode doer. Ele fala de seu castigo divino, castigo amoroso. E assim é Deus, em seu amor incrível para nos salvar. Ele não nos salva temporariamente. Quando Paulo diz que somos selados para o dia da redenção, isso quer dizer que até o dia em que formos chamados para casa, estamos selados por sua graça. Não por nossas boas obras, mas pela bondade e pelo amor de Deus. Esta é a revelação de como Deus trabalha, como Deus pensa, como Ele nos ama e como julga a maldade. E depois, claro, é a segurança. Ele remove o medo da mente. Em um versículo, Paulo diz que estar ausente do corpo é estar na presença do Senhor. O que a pessoa perdida diz? O que você acha que vai acontecer com você quando você morrer, se viver uma vida ímpia? Eu vou simplesmente desaparecer? Não. Eu vou me desintegrar? Não vai. Você vê, você não está lendo a Escritura. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Se você é salvo pela graça de Deus, ao se ausentar do corpo, estará na presença do Senhor. Essa é a incrível promessa dele para nós. Deixe-me fazer uma pergunta. Se você não tem Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, que deu a vida dele voluntariamente, que foi enviado pelo Pai com o propósito de morrer no lugar do pecador, que levou sobre si a sua dívida de pecado, morrendo uma morte vicária por você, se ele não perdoar os seus pecados, quem o fará? Ninguém. E então? Então será tarde demais. Se você morrer um dia desses, e você vai morrer, quer ir para o céu, peça ao Senhor Jesus Cristo para perdoar você de seu pecado e entregue a Ele a sua vida. E todas as questões que você tem, todas elas serão esclarecidas. Quantas vezes eu encontrei pessoas que diziam: eu costumava duvidar desta questão. Tinha dúvidas e discutia com as pessoas, mas quando fui salvo, de alguma forma aquelas dúvidas desapareceram, porque você começou a entender quem Deus realmente é. O que você vai fazer acerca disso? Você vai ouvir esta mensagem, desligar a TV ou o rádio, continuar duvidando e bancar o tolo? Ou você vai ouvir com atenção e perceber que você tem tudo a perder e nada a ganhar, afastando-se da vontade da palavra de Deus? E Pai, como te somos gratos pela tua palavra. Como somos gratos por seres paciente conosco, por nos dares o Espírito Santo, a fim de nos ajudar a entender a palavra. Tu nos deste a oportunidade de vivê-la dia a dia e, em seguida, partilhá-la com os outros, para que eles também possam conhecer a Cristo. Nós te amamos e te louvamos, e oramos para que todos nós sejamos expressões vivas da verdade da tua palavra. Nós te amamos, Pai, por nos lembrar que a grama vai murchar e as flores vão desaparecer, mas a tua impressionante palavra permanecerá para sempre. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em ministerioemcontato.com. Ou se você deseja receber uma oração, ligue 0800 891 3597. Não há melhor maneira de viver a vida do que viver cada dia na presença de Deus. A Bíblia, Princípios de Vida, de Charles Stanley, traz a você quase 50 anos de ministério de ensino bíblico. Esta obra inclui apresentações de livros, explicações de passagens-chave da Bíblia, mapas históricos,
respostas às perguntas, 30 princípios de vida do Dr. Stanley e muito mais. Melhore o seu tempo de silêncio com o Senhor, com a Bíblia Princípios de Vida. Também disponível em letras grandes em intouch.org Store. Adoro ter um bom começo, criando aqueles pequenos momentos que dão valor ao dia. E o tempo com Deus é a parte mais gratificante de todos eles. Todos os dias na sua presença é um incentivo. As devoções me conectam com Deus e Ele faz o meu dia. But they kept working and working. Up, up, up went the walls. God is so good that he wanted to make a whole universe that would show his goodness. So he did. The waters rose higher and higher, washing away everything but the ark. At night, the tall cloud turned into a glowing, fiery pillar, a massive nightlight. And every evening, God sent flocks Veja of... as histórias de every Deus evening, vindo à tona. God sent- Solicite o livro de histórias do grande amor de Deus. Você valoriza a escolha de Deus o suficiente para esperar? Tocando o mundo com uma paixão por Deus e compaixão pelas pessoas. Em Contato com o Dr. Charles Stanley. É uma produção da InTouch Ministries, Atlanta, Geórgia, Estados Unidos. Este programa só é possível pela graça de Deus e a fidelidade de nossos parceiros de ministério ao redor do mundo.